Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Vamos trazer aqui mais um áudio para vocês com o título A Energia da Criação. Nós vamos ver aqui neste áudio de hoje que a alma nada mais é que uma consciência que cria o tempo todo e essa criação precisa ser canalizada por uma das polaridades, já que estamos num mundo de dualidade. Quando nós canalizamos para o positivo, estaremos fazendo o bem, e quando não canalizamos essa energia da criação para o positivo, obviamente ela precisa criar algo e vai criar na outra polaridade, que é o mal. Muito simples de se entender por que há essas duas possibilidades, porque essa energia ela precisa ser criada, canalizada, precisa ser usada, porque se não for usada é uma energia que vai ser destrutiva, ou seja, ela acaba por destruir o próprio corpo que ela ocupa, que é o corpo humano, já que a alma é esta consciência que ocupa esse corpo. Então vamos fazer alguns levantamentos, como se diz, de como tudo isso se processa. Porque o grande segredo da humanidade é descobrir-se a si próprio. Nós somos almas encarnadas que desceram numa consciência maior, muito grande, muito elevada. Mas quando chegamos aqui, entramos numa redoma escura, porque os véus do esquecimento impedem que acessemos a nossa consciência maior. E nesta limitação de consciência, nós vamos aprender a criar. Aquilo que nós já dissemos tantas vezes, criar com a luz quase zerada que há em nós e criar dentro de um mundo de sombras. Criar na ausência de luz é o desafio das almas que aceitam esta experiência. Muitas vezes eu vejo alguns comentários que dizem: mas se a nossa consciência já sabe tudo, por que Deus quer que alguém venha experienciar sob o véu do esquecimento sem saber quem ele é? Bom, não teria sentido nenhum uma alma encarnar de fato, se ela lembrasse quem ela é. Eu já fiz essa comparação uma vez. Vamos supor que uma pessoa que já tem nível universitário, mas na sua infância ele não aprendeu nada no jardim, no prezinho, porque na época não existia isso. Então ele está lá já uma certa idade, adulto, com um curso universitário, mas ele gostaria de sentir como é viver aquela pré-infância, pré-escolar, numa escola de jardim para os alunos que estão apenas iniciando a sua caminhada. Se ele fosse lá naquela sala munido da consciência que ele tem, não tem como aprender. Isso é impossível, porque a consciência dele está muito elevada. Então ele precisa apagar aquela consciência momentaneamente para experienciar como se fosse realmente uma criança. Claro que isso é uma comparação, mas eu acredito que seja suficiente para que você possa realmente entender por que nós estamos aqui neste planeta de provas e expiações com tantas limitações. Porque nós precisamos levar essa experiência não só para nós, para a nossa mônada, para nossas versões superiores, mas para todas as almas, todos os universos, levar lá para a fonte. Quando nós experienciamos algo aqui, vamos dar um exemplo, o que você está fazendo hoje? Isso está passando em tempo real, como se fosse uma transmissão de televisão, mostrando o que você está fazendo, o que você está sentindo e a tua capacidade de cocriar nesta limitação está passando direto para a tua versão acima de você, na tua mônada, para outra acima, e assim vai até chegar no teu átomo semente, que é o teu eu superior, lá na fonte. Uma vez que chega lá, é registrado nesta fonte e fica disponível para todas as almas criadas no cosmo infinito. Assim ficamos mais entendidos quanto à finalidade de estar aqui como um fractal. Às vezes a gente precisa repetir algumas coisas para trazer para a memória alguns fatos que vão
ajudar na compreensão do assunto. Se a nossa alma maior, que é o nosso eu superior, como super-alma, pode criar universos, multiversos, galáxias e também estrelas, nós viemos aqui para criar na limitação coisas pequenas. Estamos aqui criando ou co-criando coisas apenas de interesse que ajudam na evolução do planeta Terra. Porque a criação do cosmos, a criação dos universos, é tarefa do nosso eu superior, que não pode vir aqui experienciar a limitação de um planeta de terceira dimensão, de provas e expiações. Estando aqui nesse planeta, a consciência, e vamos deixar aqui mais uma vez bem claro, a alma é a nossa consciência. A nossa consciência é a alma, ou o fractal dessa alma. Mas vamos falar de alma para que fique mais fácil de compreender. A nossa alma ela recebe intuitivamente muitas informações do seu eu superior. Porque aquelas consciências mais elevadas têm as informações, têm os ingredientes de cocriar qualquer coisa. Então elas enviam através das intuições informações que a consciência biográfica, ou seja, a consciência que está no corpo físico da matéria, mesmo limitada, ela vai compreender, vai entender e vai começar a manusear aqueles ingredientes a fim de criar algo. A luz que chega traz os demais ingredientes. É como se fosse fazer um bolo. Você tem a ideia, que é a tua consciência, mas tem os ingredientes que precisam estar disponíveis ao teu redor, ao teu alcance, para fazer esse bolo. Então a luz é que traz os ingredientes, as condições para desenvolver algo mais consistente. Por isso, em os ciclos, quando a luz é mais fraca, os ingredientes são em menos número e mais limitados. Quando a luz é mais forte, os ingredientes são mais diversificados e mais decisivos em algo novo, porque são coisas novas também que chegam com a nova incidência de luz. Se essa luz traz os ingredientes e a consciência tem a sua intuição, temos então as ferramentas para cocriar. Vamos cocriar tudo o que nos é permitido dentro daquilo que a nossa imaginação possa imaginar, possa pensar, possa intuir. E o mais engraçado é que nós podemos cocriar nas duas versões, no positivo e no negativo, para experienciar de fato a dualidade. Quando nós falamos de lei de causa e efeito, ação e reação, é exatamente isso. As possibilidades que nós temos de criar, ora na luz, ora na sombra, ora com um ingrediente, ora com outro ingrediente, ora com uma ideia, ora com outra ideia. E o mais engraçado é que tudo isso faz parte do currículo dessa escola de almas. Não há nada de errado em fazer coisas no negativo, desde que se aprenda a lição e desde que não se repita sabendo que aquilo não é luz, é sombra. É quando nós insistimos em criar algo no negativo é que causa a necessidade de reparação, de resgate, aquilo que nós chamamos de karma negativo. Porque no final precisamos fazer o fechamento, como uma contabilidade, débitos e créditos e saldo. E é esse saldo positivo que nos arremete, então, no final da caminhada, à ascensão. Quando aprendemos todas as lições na limitação, nós vamos, então, precisar ascensionar, porque a consciência não tem mais nada a aprender naquela limitação. Então ela vai subir degraus. O que significa isso? Subir a gente chama ascensionar. Ela vai ampliar a sua capacidade. Por isso, na quinta dimensão, a nossa consciência está lá em 79%, ao invés de 1, 2
como era no início da terceira dimensão. Como a nova Terra tem faixas, já foi falado aqui, de quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensões, a consciência tem aquele limite ou aquele espaço de tangenciar entre 79% e 100%, que ainda é experiência vivida na forma material humana. A partir da 10ª dimensão, os corpos já serão muito sutis, parecerão apenas uma silhueta humana, e a partir da 12ª, um corpo de luz. Mas vamos cocriar até a 9ª dimensão, ainda em forma de matéria. Compreendendo o que nós estamos aqui fazendo na terceira dimensão, é onde nós trabalhamos de fato a matéria mais densa, mais dura, mais bruta, mais pesada. Onde as tendências para o abismo é sempre um risco. Porque uma coisa que é pesada é mais fácil de cair, e quando cai, cai com força. Quanto mais peso, mais velocidade na queda. O risco de cocriar na sombra, ele também se agrava na medida que a nossa, eu diria, o nosso instinto, ele sempre tem a tendência da acomodação. A zona de conforto. A lei do menor esforço. Porque é assim, os seres, quanto mais pesados, quanto mais duros, mais sonolentos também, a necessidade de ficar estáticos. Podemos olhar ao redor quando tem um floco de algodão, por exemplo, no vento. O vento leva para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, facilmente. Mas se é uma coisa pesada, é mais difícil de ser levado, de se mover. Então a consciência, enquanto muito baixa, muito pequena, ela tem essa tendência de não se mexer muito, não criar. Mas se essa energia chega até essa consciência, constantemente vinda da luz e das nossas versões mais elevadas, através da intuição. Se chega a energia a toda hora, a todo minuto da nossa vida, essa energia precisa ser gasta. Porque senão ela vai começar a amontoar, entulhar e se transforma num grande problema. Quando nós não criamos energia positiva com esses ingredientes, esta energia ela começa a trabalhar de forma contrária a nós, contra nós. Por isso, nós dizemos que a energia criativa está dentro de cada ser humano. Mas se o ser humano não usar essa energia para criar, ela se volta contra si mesmo e se torna destrutiva. Como assim? Através das ações, que nós conhecemos como mal, principalmente, e na consequência disso, a energia negativa também transforma-se em doenças, em traumas. Depois em medo, culpa, vergonha, raiva, mágoa, ressentimento. E aí vai, a lista é grande. Esta é a parte mais importante do tema de hoje. A energia da criatividade que está dentro de cada um, se não for usada para criar coisas positivas, vai se voltar contra si mesmo, se transforma em energia destrutiva. Como foi demorado para que a humanidade chegasse ao ponto deste entendimento. Por que que Deus manda as doenças? Por que que Deus castiga? Por que que Deus permite? Deus não castiga, Deus não permite nada, Deus não julga, Deus não se mete na nossa vida. Ele é a consciência maior e Ele diz: você é parte do todo e você tem todo o conhecimento necessário para experienciar, e você tem o livre-arbítrio de escolha. Experimente aquilo que você quiser, tanto na luz quanto na sombra. Um dia você vai entender tudo e vai voltar para casa. Vai ascensionar, vai terminar a missão no mundo de provas e expiações. Nós somos co-criadores de fato e temos todas as ferramentas e temos o poder de escolha do que fazer. O que mais precisa ser dito para se entender essa lei natural dos mundos, das coisas, que envolvem as consciências humanas principalmente?
Se essa energia que chega, que não é usada para o bem, ela se torna destrutiva, por quê? Porque a energia ela precisa ser movimentada de uma forma ou de outra. Caso não seja movimentada, ela se destrói por si mesma também, termina. É como uma água que está parada. Se ficar muito tempo, vai apodrecer. Ela precisa de um movimento para se manter viva. As energias do universo estão sempre ativas porque elas funcionam em movimentos espiralados entre os mundos, entre as consciências, com a luz, levadas pela luz, pelo som do universo. Nós precisamos ainda entender muita coisa, mas já temos o suficiente para começar a decifrar esse enigma da vida. Se essa energia não fosse movimentada, haveria uma perda descomunal e colocaria em risco a evolução dos mundos e das espécies. Se as energias que criam os animais não fossem movimentadas, um tempo se passaria e os animais não se criariam mais, desapareceriam da face da Terra. Por isso que certas raças, espécies, os ciclos existem para movimentar, criar, finalizar também. A energia que criou os dinossauros, por exemplo, ela parou de funcionar ou de se movimentar em determinado tempo e a espécie desapareceu da Terra. Ah, foi um meteoro. Olha, há 65 milhões de anos atrás, segundo estimativas, quando desapareceram os dinossauros, eu não acredito que alguém possa saber o que aconteceu. Como humano limitado na sua consciência, eu acho meio improvável. Mas se nós vamos ler o livro da Gênese, por exemplo, nós temos a origem das coisas ditadas pelos espíritos, pelas almas, pelas consciências superiores, que sabem, que têm conhecimento acima da humanidade, acima de qualquer humano. E tudo foi seguindo um planejamento dentro de um plano divino. Por que os dinossauros surgiram? Porque chegou um tempo, depois das grandes transformações da Terra, a umidade e o calor criaram vegetais gigantescos. Tantos vegetais que a Terra estava completamente tomada pelos vegetais. Nada mais podia se fazer num planeta que tinha árvores gigantescas. Eu não posso aqui nem imaginar o tamanho e a espessura e a densidade disso tudo. Era preciso que alguém fizesse o equilíbrio. E vieram os dinossauros, porque eles, como animais gigantescos que eram também, consumiam muitas folhas, muitas frutas, muitos galhos tenros, e com isso foram devastando esta vegetação imensa e densa, a fim de que a Terra pudesse receber também mais luz solar e desenvolver outras espécies, tanto de vegetais quanto de animais e até os humanos. Os humanos não poderiam viver num planeta daquele jeito que estava. Não teria como sobreviver. Quando eles terminaram a sua função, obviamente deveria fechar-se um ciclo e alguma coisa acontecer para que houvesse uma mudança. Quando se fala então em energia, do movimento das coisas, vamos supor que os dinossauros se alimentavam, e de fato parece que foi assim, de vegetais. Eles acabaram com os vegetais. Comeram todas as árvores, né? Aquilo que era possível comer. Aí faltou energia para alimentá-los. Uma energia que deixou de existir, deixou de criar. Deixou de criar novos filhotes, novas espécies. E assim a raça se extinguiu. A natureza é perfeita de tal forma que ela por si só se organiza. Eu lembro que quando eu era criança, a família vivia na roça e a gente vivia do que tinha ali. Não tinha como quase nenhuma possibilidade de pegar coisas diferentes, porque tudo era ali, produzia-se para sobreviver. Comprava-se pouquíssima coisa, porque quase não tinha nada para se vender também. E tudo é troca, vende-se uma coisa para comprar outra.
Então nós fazíamos de tudo. O meu pai fazia cestas, os cestos de taquara. Eu ia com ele no mato, na verdade, buscar essas taquaras, e a gente escolhia as taquaras mais bonitas, as mais longas, com aqueles canudos mais compridos, que era a que melhor lascava e fazia cestos maravilhosos. Depois eu ajudava a fazer e era fácil de fazer cesto. E eu lembro que ele dizia assim: as taquaras duram 30 anos. Cada 30 anos, as taquaras produzem uma semente. Eu nunca tinha visto taquara com semente, eu era criança de 8, 10 anos. Acho que nem tinha 10 anos. E ele dizia: vai chegar um tempo que a taquara vai secar. Temos que ficar atentos, porque quando ela sementa, ela seca. E morrem todas as taquaras, não sobra uma sequer. Aí depois vem as sementes, e precisa de 2 anos a 3 anos para produzir uma taquara que sirva para fazer cestos. Então nós temos que fazer um estoque de cestos. E ele dizia: pelo tempo está próximo da sementeira, então vamos ficar atentos. E de fato, dentro de um tempo, as taquaras sementaram. Então fizemos um bom estoque de cestos e depois demorou lá uns 2, 3 anos, eu não lembro certo, para que tivessem novas taquaras, porque elas tinham que se reproduzir da semente. Porque a taquara é tipo bambu, ela vai brotando debaixo, bananeira faz a mesma coisa, da raiz sobra um brotinho lá e sobe e produz uma outra árvore, uma nova taquara, um novo bambu, uma nova bananeira. Nós precisamos entender que a energia precisa ser movimentada, renovada, cocriada, transformada. Isso a natureza nos ensina. Então vinha nova remessa de taquara, bonitas, viçosas, renovadas. Junto com a sementeira, com as sementes de taquara, era muita semente. E eram tão pesadas que as taquaras vergavam, caíam todas. Semente, eu nunca tinha visto, então a primeira vez que eu vi semente de taquara, parecia um grão de arroz bem graúdo, pesado. Grão de trigo, bem graúdo, pesado. Incrível aquilo. Até pensei, poderia-se até fazer coisas para comer, porque é um grão, uma semente. Mas quem aproveitava? Os passarinhos e principalmente os ratos. Aí se sabia que quando havia sementes de taquara, haveria uma proliferação de ratos enorme que invadiam as casas quando acabavam as sementes. Porque a semente durava um pouco, talvez ali 6 meses, 1 ano, terminava a safra. E os ratos se reproduziam rapidamente em quantidade astronômica em função da oferta de alimentos, que é outra lei natural. A oferta de alimentos criava uma quantidade exorbitante de ratos. E quando terminava as sementes, eles iam procurar comida nas casas, nos paióis, onde tinha milho guardado, tinha trigo, alguma coisa. Eles precisavam comer. Como não encontravam comida suficiente, eles diminuíam a produção e em tempo depois a quantidade de ratos diminuía, aquilo que se diria normal. Por isso a energia que existe, ela cria o tempo todo e ela é cíclica. Nós estamos agora numa fase incrível da humanidade e do planeta Terra. Nós aprendemos a criar na limitação. No limite do limite, como se diz. O que está acontecendo agora? A luz que chega à Terra traz uma quantidade enorme de informações novas, ingredientes novos, componentes novos, para que se crie muito mais do que se criava até aqui. E o que precisa acontecer então? Que as consciências humanas se ampliem para captar, entender, aproveitar e cocriar com os novos ingredientes, com as novidades que chegam. Por que será que agora a consciência dos humanos está se expandindo rapidamente? Porque é preciso aproveitar o que está vindo, movimentar essa energia, senão a Terra não teria condições de fazer a sua transição.
a Terra poderia correr o risco da sua autodestruição, o Armagedão. Para que a Terra faça a sua transição, a energia que chega, que se não for criada de forma positiva, lembra-se que eu falei aqui no começo do áudio, se não for usada a energia de forma positiva, ela se transforma em energia negativa e se volta contra si. Se autodestruirá. Ela se transforma, então, no inimigo. Ela fica destrutiva. Então, ao invés de ser construtiva, vai para outra polaridade. Porque a Terra precisa ir para um mundo de quinta dimensão, de regeneração. Então, ou a energia é transformada positivamente, ou então ela destruiria o planeta e a sua humanidade. Transição planetária, ascensão de almas, é mais ou menos isso. É um tempo dentro do calendário cósmico, onde todas as estrelas, planetas, galáxias fazem um movimento, um passo a mais. Estamos neste tempo porque tem o fechamento dos ciclos, que foi dito aqui num áudio anterior. Os ciclos que se fechem, as coincidências dos ciclos, porque fecha-se um tempo. Energia que chega através do nosso Sol local vem do centro da galáxia, que recebe do seu centro superior, que é o centro do universo, o Sol central do universo, que recebe lá do Sol central do multiverso e depois lá da fonte, que é onde se origina tudo. Essa energia ela vem como pulsos. O nosso coração pulsa o tempo todo, a cada pouquinho. Ele tem ali menos de 1 segundo, em média, a cada pulsar. Por quê? Ele precisa bombear a energia que vem através da respiração, que vai lá para o pulmão e a gente diz purifica o sangue, sim? Ele injeta no sangue a energia prana e tira lá de dentro o lixo, que é a sujeira, a energia negativa. Então o ar impulsiona a energia para dentro e para fora do corpo humano, e o sangue, através da pulsação do seu coração, vai para todas as artérias, todas as veias, até chegar em todas as células do corpo humano e faz a troca energética. Se nós temos ali 80, 90 pulsares de coração por minuto, porque o corpo humano é pequeno, é o tamanho que nós vemos, uma migalha. O nosso planeta, que é um corpo maior, recebe do nosso Sol um pulsar de tempos em tempos, então não é de minuto a minuto. Aí nós temos o dia e a noite. Vem de dia, vem a luz, de noite a parte que está escura não está recebendo a luz do Sol, dá aquela tréguazinha. É o inspirar e expirar da Terra. A galáxia emite um pulsar do seu Sol central para todos os seus planetas e estrelas e sóis, sistemas solares, através do cinturão de fótons. Um pulsar a cada 11, 12 mil anos, porque nós temos um ciclo de precessão dos equinócios, o calendário maia, que também foi falado anteriormente aqui, a cada 25.920 anos. Então, o cinturão atravessa a galáxia de ponta a ponta e nós passamos por ele 2 vezes dentro deste ciclo de 25.920 anos. E esse cinturão ele tem uma largura X que o nosso sistema solar precisa de 2.160 anos para atravessar. Então, de 26 mil anos, vamos arredondar aqui, 13 mil anos num lado, 13 mil anos no outro, 2 vezes que se passa. Temos 4.300 anos de luz. É o pulsar da galáxia, que é um corpo maior do que a Terra. Então, se a Terra tem um pulsar a cada 12 horas, a galáxia tem um pulsar a cada, entre 11 e 13 mil anos, tem um pulso que vem, que é a Era da Luz. 2 vezes dentro do calendário maia. Agora nós estamos recebendo um pulsar de luz que vem da fonte. Ali complicou, porque não se sabe há quantos bilhões ou milhões de anos
Mas eu diria, se a Terra tem 4 bilhões, 5 bilhões de anos, e algumas consciências superiores dizem que ela tem 3 vezes mais que a ciência está dizendo, então seria 14, 15, mas não vamos aqui entrar no mérito, seja lá a quantidade que for, são bilhões de anos. Então a cada bilhões de anos a fonte solta um pulso de luz, um coração que pulsa uma vez a cada tantos bilhões e vai modificar todas as galáxias, todos os universos. Vamos então entender que agora o momento é auspicioso, único, e você está encarnado neste momento único. Olha a importância desta encarnação. Vivenciar esse momento que se fecha agora. Estamos fechando esse ciclo. Mesmo que leve alguns anos, mas está pronto. Um ciclo cósmico que faz com que impulsione as energias que transformam um planeta todo e transforma individualmente cada consciência humana. A energia em movimento. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender a situação de cada consciência humana. O porquê de estarmos aqui. Ah, Deus é injusto. Por que me obrigou a vir para esse planeta de provas e expiações? Você disse, eu vou lá ajudar. É a minha missão de alma, de fractal, vou lá, me transformo num fractal, vou lá e ajudo aquele planeta chamado Terra a fazer a evolução. E você está aqui. Você veio a trabalho, não veio para passear? Você tem um contrato de alma, uma missão. Por que reclama agora? Porque você não lembra. Você não lembra o que você escolheu, o que você queria fazer. Se você lembrasse, não tinha graça. É que nem aquele universitário que vai fazer uma experiência num jardim de infância. Se ele lembrasse que ele já tem uma universidade concluída, frequentada, o que ele está fazendo lá no jardim de infância? Mas se ele esquece tudo, ele vai lá e vive como se fosse uma criancinha de 5 anos. Experienciando, sentindo aquilo que precisa sentir, porque tudo está no sentir. Tu sentiu, armazenou a informação. E é isso que você está fazendo aqui, neste planeta agora. Aproveite a oportunidade. As dificuldades são os desafios que você sabe que vai vencer, mas você precisa usar essa energia para o positivo. Caso contrário, ela vai se transformar numa energia destrutiva do lado negativo, que vai gerar karmas ou traumas. E depois precisa limpar tudo isso. Porque a casa é tua, você mora nela e você tem que zelar por ela. Como se diz, sujou, limpou. Ninguém vai fazer a tua parte. Porque a tua experiência é tua, que você vai levar como única. A do outro é do outro. Cada um vai ter uma história para contar, de uma forma diferente. Não haverá duas histórias iguais nesse planeta povoado de bilhões de almas. E esta é a beleza da vida. Tenha um bom proveito da experiência que você está passando agora. E então agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.